Boa noite. Nós vamos iniciar o quinto encontro promovido pelo INISP, que é o Instituto de Neurologia Integrada de São Paulo. Se vocês entrarem no site, vocês poderão ter acesso aos 4 encontros anteriores. 3 versando sobre epilepsia e o último que foi sobre autismo. O tema de hoje será sobre transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, chamado de TDAH. Eu me chamo Francisco Frederico Neto, sou pediatra e coordenador do Núcleo de Distúrbios de Aprendizagem no Hospital Sírio-Libanês. Nesse encontro participarão também a doutora Cristiane Covas, que é neurologista e neurofisiologista do INISP e do Núcleo de Neurologia Pediátrica do Hospital Sírio-Libanês. E o psicólogo, analista do comportamento Luiz Gustavo Garcia, que é do INISP. Antes de mais nada, eu gostaria de fazer uma breve introdução em que contexto a gente vai estar conversando, né? Em que a gente percebe diagnósticos frequentes de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, mais recentemente diagnósticos de autismo, ou seja, diagnósticos envolvendo o neurodesenvolvimento e o comportamento de crianças e adolescentes. Concomitantemente a essa percepção desses diagnósticos, a sociedade tem passado por várias transformações. A gente convive hoje em dia com excesso de informação, excesso de contato com telas, vídeos, celulares, redes sociais, alterações de sono, uma série de modificações nas relações familiares, o que torna o diagnóstico na área de neurodesenvolvimento e comportamento muito que demanda uma atenção e uma acurácia diagnóstica, né? Tanto para evitarmos medicar sem necessidade, quanto deixarmos de medicar aquela criança que de fato precisa. E acho que esse é o nosso tema aqui hoje, para a gente aprofundar, discutir, ouvir as diferentes opiniões, para que a gente colabore e contribua. Eu me sinto no papel de estar representando aqui pediatras gerais, mas também escolas, coordenadores pedagógicos, né, que estão lidando diariamente com crianças com alterações de comportamento em sala, com as famílias que têm dificuldade em colocar limites nas crianças, mas que outras vezes algum diagnóstico a mais precisa ser realizado. Então é neste contexto que a gente vai estar conversando. E eu queria fazer uma provocação inicial que tem a ver com a seguinte pergunta, né, para os debatedores aqui. O transtorno de déficit de atenção, o TDAH, existe? Eu faço essa pergunta porque, da mesma forma como é sabido, os questionamentos, por exemplo, sobre autismo estar relacionado com vacinas, nesse tempo de pós-verdade, de fake news, da mesma forma existe toda uma corrente que apregoa que o TDAH não existe, ele é uma questão que foi criada pela indústria farmacêutica para vender remédios, para que se prescreva remédio para todo mundo, né? Então, a primeira pergunta que eu faria para começar é isso: existe, não existe, como tem sido essa percepção? Excelente pergunta. É importante que a gente esclareça que o TDAH é uma doença, é uma condição neurobiológica. Já existem vários estudos mostrando a alteração nos neurotransmissores cerebrais e que com isso leva a sintomas que são muito específicos. Agora, é importante também dizer que existem critérios diagnósticos. Nem tudo é TDAH. É óbvio que uma criança precisa ser avaliada pelo pediatra de um ponto de vista geral. Então tem que avaliar se essa criança está dormindo bem, se está comendo bem, se tem algum distúrbio naquela dinâmica familiar. Agora, se tudo isso está ok, existem critérios para o diagnóstico de TDAH. Né? A gente já vai mais à frente falar dos tipos, mas sim, TDAH existe, é uma doença, é uma condição neurobiológica, tem fundamentos químicos no cérebro que justificam esse comportamento desatento e ou hiperativo e precisa ser diagnosticado através de critérios muito específicos. Com certeza, eu também concordo, TDAH sim existe, a gente vê
No consultório, com psicologia, a gente busca cada vez maior pelo atendimento psicológico dessas crianças e também pela orientação de pais, porque mais para frente a gente vai estar conversando um pouquinho sobre isso, mas existe a necessidade aí realmente de a gente dar um suporte a esses pais, porque não é tão fácil, é um transtorno, então com certeza muitas dificuldades são apresentadas nesse desenvolvimento infantil, né, em cuidar dessa criança, e sim, existe sim, a gente percebe isso claramente. Perfeito. Então, assim, né, do ponto de vista de causas para o TDAH, né, eu quero dizer, toda mãe, todo pai é super preocupado, toda mãe, já na gestação, tem as preocupações de alguma coisa que possa fazer mal para o seu bebê, né? O que a gente poderia pensar de causas envolvendo? A gente sabe que tem uma base neurobiológica por detrás, né? Mas que outros fatores favorecem, pensando na parte genética, existe uma predisposição genética, outros familiares teriam tendência, o que a gente percebe em relação a isso? Isso é interessantíssimo, porque no TDAH, algumas vezes a gente brinca que quando eu atendo um TDAH, eu não pergunto se tem alguém na família, eu pergunto quem na família também é assim, né? Porque tem uma coisa que a gente chama coeficiente de herdabilidade. Então, uma criança, um pai ou uma mãe que tenham TDAH, a chance dele ter um filho ou filha com TDAH é bem maior. Então, já tem um fator genético importante e isso é bastante visto nos estudos em gêmeos, né? Então, sim, existe um fator genético. Agora, tem outras situações que são fatores de risco para o desenvolvimento de TDAH. Por exemplo, o uso de drogas durante a gravidez, a prematuridade, algumas doenças neurológicas podem fazer com que essa criança vá desenvolver sintomas de hiperatividade e ou desatenção. Mas o componente genético é inquestionável. Eu acho que outro fator muito importante é a sociedade moderna exigir tantos resultados imediatos e uma agenda bastante comprometida. Então isso acentua algumas características do TDAH também, né? Acredito que por isso também a gente tenha hoje uma percepção maior do TDAH, justamente porque a gente tem uma sociedade que está exigindo mais da gente resultados, né? O que no passado era mais tranquilo, hoje em dia já não passa tão desapercebido. Perfeito. Talvez valha se lembrar, pensando nas grávidas, né, a questão do consumo de álcool. Isso, né? álcool e drogas. Drogas, assim, com bastante certeza, o álcool também, e não é muito dose dependente. Então, uma comemoração aqui, outra acolá, mas não dá para você ter o consumo como você tinha antes de estar grávida. Então, vale a pena ter esses cuidados e ter essa atenção, porque no final das contas nós vamos ver no decorrer do nosso encontro que a criança tem TDAH, eventualmente mais alguém na família também tenha, e o todo precisa de alguma forma ser abordado. Né? Perfeito. Do ponto de vista do diagnóstico, né? Como que vocês entendem a realização do diagnóstico? É um diagnóstico com um único profissional? É um diagnóstico multiprofissional? É um diagnóstico que exige exames laboratoriais, eletroencefalograma? Que tipo de investigação é necessária ou não quando você tem a suspeita, né? E o que vai chamando a atenção de vocês para o diagnóstico que essa criança, olha, está parecendo que temos um TDAH aqui? O diagnóstico ele é clínico. Não existe nenhum exame laboratorial que vá fazer o diagnóstico de TDAH. Então, existem critérios, existem ferramentas, questionários que a família preenche e a escola preenche, que vão, se a criança preencher aqueles critérios para desatenção ou hiperatividade e impulsividade, ela vai ter um tipo ou outro, né? Então, porque existe o TDAH do tipo desatento, o TDAH do tipo hiperativo impulsivo e o TDAH combinado, que a criança tem as duas manifestações. Mas nenhum exame vai dar o diagnóstico. Mas é importante esse trabalho multidisciplinar, porque a gente primeiro precisa entender que essa criança está saudável.
né? Porque se é uma criança que não dorme, se é uma criança que não come, se é uma criança que tem um hipotiroidismo não diagnosticado, um hipertiroidismo, ela vai ter alguns sintomas que a gente não pode deixar passar despercebido. Isso daí vai afastar o diagnóstico de TDAH. Você vai encontrar uma outra causa para aquela desatenção, para aquela hiperatividade, mas a criança não vai preencher os critérios. Não existem critérios clínicos. E o diagnóstico, sem dúvida, ele é multidisciplinar. Ele envolve a presença destes sintomas em mais de um ambiente. Por exemplo, se a criança só tem os sintomas em casa ou só tem os sintomas na escola, a gente tem que entender o que está acontecendo. Então, a intervenção para um psicólogo, sem dúvida, para entender o que está acontecendo com aquela criança em um ambiente ou no outro, porque tem que ser em pelo menos 2 ambientes, por mais de 6 meses. Né? Não é uma coisa aguda. Se está passando por um transtorno agudo, que tem um sintoma agudo, a gente tem que entender que aquilo está no contexto de uma outra coisa. Então, para ser TDAH, tem que ter os sintomas em pelo menos 2 ambientes, por mais de 6 meses, e que isso leve a um impacto social ou acadêmico. Né? Se a criança é um pouco agitada, mas não tem impacto nenhum, não tem problema nenhum, a gente não diz que ele tem uma doença. Concorda? Sim, acho que todos nós somos hiperativos, todos nós somos desatentos em algum momento também, né? Então, verificar se está causando realmente um transtorno, né? Isso é fundamental. E verificar se está sendo o mesmo transtorno que apresenta na escola, em casa, justamente como a doutora disse, acho que isso é fundamental, né? Observar tudo isso, né? E o psicólogo que se propõe a trabalhar com terapia infantil é um psicólogo que tem que estar aberto justamente para visitar a escola, verificar a criança naquele ambiente, entender se é a criança que está apresentando aquele comportamento ou se é o ambiente que está proporcionando na criança aquele comportamento, né? E daí conversa com o médico, conversa com fono, conversa com nutricionista, às vezes pediatras, às vezes. Então o psicólogo que trabalha com terapia infantil, até suspeitar de um TDAH e conduzir para uma avaliação médica, ele vai vasculhando, tem que ser bem Sherlock Holmes. Não precisa fazer elétrico, não precisa fazer tomo, não precisa fazer ressonância, não precisa fazer exame nenhum para dar o diagnóstico. Mesmo porque, às vezes, acaba chegando à conclusão que aquela determinada escola não é exatamente a escola mais adequada para aquela criança, para aquele perfil de criança. Isso é uma coisa super interessante, né? Porque recentemente atendemos um paciente que tinha um desempenho acadêmico muito ruim. E na avaliação neuropsicológica ele tinha uma inteligência muito superior. E aí a família tomou a decisão de mudar de escola mesmo no meio do ano, e o menino está com um desempenho excelente. Então, não é que a escola é ruim ou o aluno é ruim. Aquela escola não é adequada para aquela criança. Né? Porque tem perfis diferentes. A famosa frase que toda panela tem sua tampa, né? Tem que encontrar aquela que combine mais. Nem sempre aquele colégio de ponta vai ser o melhor para o seu filho, se ele precisa de uma atenção numa sala um pouco menor, às vezes funciona melhor com ele uma sala menor do que estar numa escola tão grande. Então, verificar tudo isso é parte do trabalho do psicólogo, da família. Por isso que é importante esse trabalho multidisciplinar. Porque muitas vezes o pai ou a mãe faz questão que o filho estude na mesma escola que o pai ou a mãe estudou, porque se realizou ali e projeta isso no filho, e no fundo, às vezes, ele não é exatamente aquilo que é o melhor. E às vezes 2 filhos, um é completamente diferente do outro. Então, por isso que o diagnóstico ele exige todo esse aprofundamento, essa particularização, essa individualização, caso a caso, para definir quais as áreas deficitárias, quais as áreas disfuncionais, para você estar elegendo prioritariamente o que está fazendo. Já a gente fala sobre isso. Talvez valesse a pena explicar um pouquinho mais, usando talvez a escala de Snap 4, que é uma escala que a maioria de nós encaminha para a escola e para as famílias preencherem, né? No sentido de que são 9 itens voltados para falta de atenção, déficit de atenção. 9 itens voltados para inquietação psicomotora, para hiperatividade. A criança tendo de 6 para cima, chamou a atenção. Né? Seja para um lado, seja para o outro. Agora, como a doutora Cristiane falou, tem que haver uma coerência entre o que a escola está falando e o que a família está apontando. Se são parecidos, isso nos alerta bastante. Ainda você não fecha um diagnóstico só por causa disso, mas vai te chamar a atenção e você percebe, olha, esse mesmo comportamento está se repetindo, tanto na escola quanto no ambiente
familiar. Né? E quando é num só, merece uma atenção. Talvez a escola não seja mais adequada para a criança. Ou, se é na família, como a doutora Cristiane comentou, talvez o psicólogo precise entrar um pouco em cena, entender melhor o que está acontecendo para esses sintomas estarem apenas presentes na família e na escola não estão sendo identificados. Né? Agora, uma outra questão, quando a gente vai falando dos diagnósticos, eu já citei do quanto as mães se preocupam já na gestação do que fazer para evitar problemas futuros, mas há uma outra fase muito interessante no desenvolvimento da criança, que são os famosos terrible twos, que são os terríveis 2, 3 anos de idade, ou os americanos chamam às vezes de primeira adolescência, né? Em que você tem uma fase em que a criança ela é agitada, ela tem crises de birra, ela se joga no chão, ela não aceita limites, ela adora falar não, mas não suporta ouvir um não, né? E com essa questão antecipatória que muitos, né? Meu Deus, será que meu filho não está com uma hiperatividade? O que vocês diriam sobre essa passagem desta época dessa criança? Isso é um sinal que pode ter uma hiperatividade no futuro? Quer começar você? Eu entendo da seguinte forma, né? A criança até 2 anos depende muito do adulto, né? Então ela é muito passiva, né? E justamente esse terrible two acontece aí porque de repente começa a ser gente, né? E daí nessa coisa de ser gente eu começo a ter opinião, eu começo a ter desejos, eu começo a ter vontades. Então fica mais característico, aí fica apresentando algumas coisas que a gente pode chamar de hiperatividade. Mas, claro, se a criança tem uma predisposição aí ao TDAH, pode ser que isso seja mais acentuado. Aí sim verificar os parâmetros para a idade, proporcionais à idade. Mas o terrible two é nada mais nada menos do que acho que um indivíduo querendo seu espaço. Querendo sair daquela coisa de sou bebê. Eu brinco com as crianças que existe a criança pequena, a criança média e a criança grande, né? Então seria sair da criança pequena para entrar na criança média, né? Seria o terrible two. Mas eu acho, eu concordo plenamente. Agora, eu acho que a criança pequena que tem a hiperatividade mesmo, a gente que tem mais experiência com isso, consegue perceber a diferença. E desde bebezinho, né? Um bebezinho que é mais inquieto, é um bebê que chora muito, tem dificuldade para dormir. Então, a gente vai colhendo esses dados na história e vai acrescentando, vai somando coisinhas. Então, é uma criança que é diferente. Se é o primeiro filho, muitas vezes os pais não percebem. Mas se a família já tem uma outra criança que não tem TDAH, ela percebe que aquela criança é diferente das outras, né? É uma inquietação um pouco maior do que a criança de 2 anos, terrível, porque é terrível mesmo. Mas é muito importante a gente entender e orientar esses pais de como que como que agir com essas crianças, como falar com essas crianças, porque isso muda, né, bastante. Sim, é uma idade que a gente sempre vai estar recomendando natação, judô, atividades esportivas, porque muitas das crianças, conforme vão crescendo 2, 3, 4 anos, isso vai se diluindo, vai melhorando e você percebe que foi tudo bem. Outras, como a doutora Cristiane está comentando, já desde pequenas mostram um comportamento às vezes de perigo, de não ter noção e de correr riscos. Algumas vezes é uma coisa que vai um pouco além. Não é definitivo, mas é um alerta. Você fica com um sinal amarelo ali a respeito da criança. Mas mais motivo ainda para você ajudar essa criança a direcionar essa energia excessiva que ela tem para atividades que sejam interessantes e ir monitorando. E até eu perguntaria para vocês, em que idade, basicamente, se fecha um diagnóstico de TDAH? Olha, os critérios novos diagnósticos preconizam que os sintomas têm que estar presentes antes dos 2 anos de idade. Isso mudou recentemente, porque antes os sintomas tinham que estar presentes antes dos 6 anos de idade, mas por conta das crianças que são mais desatentas, que às vezes os sinais de desatenção só aparecem um pouquinho mais tardiamente na vida, se ampliou. Então, os sintomas precisam estar presentes antes dos 12 anos de idade para que a gente faça o diagnóstico.
Em geral, a hiperatividade, a criança com TDAH do tipo hiperativo, a gente faz o diagnóstico por volta dos 4, 5 anos de idade, você já tem condição de fazer um diagnóstico. A forma desatenta é um pouco mais tardia. A gente vai fazer o diagnóstico na hora que essa criança for precisar um pouco mais de atenção. Então vai ser mais na fase escolar, 6, 7, 8 anos de idade, a gente vai fechar um diagnóstico de TDAH. Eu acho que principalmente quando começa a introdução da escola, né, a gente começa a perceber bem alguns sinais que bem característicos, né, porque o ambiente muda, existe ali ter que compartilhar, às vezes hoje nós temos um número muito grande de crianças que são filhas únicas, então isso permite que a criança tenha mais o apoio dos adultos, e quando ela entra inserida no ambiente escolar, ela acaba tendo um adulto para diversas crianças, então isso agita um pouquinho mais, porque ela quer uma resposta muito imediata, então eu acho que isso é uma boa fase para a gente ficar bem atento, né? E acho que é fundamental ainda no assunto passado, mas os pais estarem abertos para ouvirem os comentários de professores, porque eles estão boa parte do tempo com essas crianças, né? Então eles trazem bastante informações a respeito da criança, que às vezes é complicado a gente ouvir um professor criticando, né, aí o filho da gente, mas é importante ser sensível a esse comentário do professor, né? Sim, sim, é fundamental, né? O professor, diferente de nós, psicólogos, médicos, né? Nós temos aquele momento quase que pontual da avaliação da criança. E o educador, o professor, mesmo o auxiliar, as pessoas que estão na escola, eles têm muito mais tempo de observação para estar dando uma opinião, que ajudem muito no fechamento de um diagnóstico, né? Então é muito importante a gente valorizar mesmo. Muito bem. E do ponto de vista, você estava comentando antes da gente iniciar nosso encontro, mas assim, muitas vezes surge, a primeira queixa vem na escola como uma dificuldade de aprendizagem, né? Que pode ter vários diagnósticos por detrás, né? Fora isso, o TDAH, muitas vezes, ele é uma expressão de uma outra doença, né, que a criança pode ter outras doenças junto, a gente chama de comorbidade na medicina, em que o TDAH faz parte, né? Ou ele é o principal, mas tem uma outra alteração ali que chama a atenção. Como que vocês percebem? Quando é a forma desatenta de TDAH, a forma mais desatenta, que não tem tanta hiperatividade, porque quando tem a hiperatividade grita, né? A hiperatividade incomoda a família, incomoda, é uma criança que não é convidada para as festinhas, ninguém quer, é aquilo que a gente brinca, né? Na hora que olha na porta que a criança faz de conta que não está em casa, então a hiperatividade incomoda muito. A desatenção muitas vezes passa despercebida, né? E eles só vão se dar conta que aquela criança é desatenta quando entra na escola. Aí vai na escola e não tem o rendimento adequado. Aí fala assim, será que essa criança tem algum grau de deficiência intelectual? Será que tem uma dislexia, uma descalculia e todas as comorbidades que acontecem junto com o déficit de atenção? Então é importante a gente saber se é uma coisa, se é outra ou se são as duas, né? Porque quando a gente tem e dá para fazer o diagnóstico diferencial são coisas que a gente consegue diferenciar uma coisa da outra. Então, quando a criança preenche aqueles critérios que a gente já comentou para déficit de atenção, a gente fecha o diagnóstico de déficit de atenção, que ele pode vir isolado ou ele pode vir associado a outras condições, que é o que a gente chama de comorbidade. Então, pode vir associado a distúrbio de aprendizagem, dislexia, alguns outros distúrbios psiquiátricos, que é transtorno opositor desafiante, alteração do humor. Eu tenho um cliente que até na alimentação, até para ele se alimentar, ele se distrai tanto que ele esquece que ele está se alimentando. Então ele perde até a rotina, o momento do jantar ou do almoço, porque ele se distrai realmente, aquilo de repente acontece. Então são outras coisas que vão somando ali, né?
Tem que ser uma avaliação bem ampla dessa criança para a gente entender o que é o central e as coisas que estão orbitando ao redor daquela doença. E se esse TDAH é uma coisa isolada ou está no contexto de alguma outra doença neurológica ou psiquiátrica. Perfeito. Eu vou fazer uma provocação a vocês, vou usar o papel de moderador. É super interessante que às vezes a gente, os pais chegam e perguntam assim, não, mas ele não consegue manter a atenção na escola, mas ele fica no videogame horas. Então, ele é uma criança desatenta? Pois é, mas é o que eu estava falando um pouco lá no começo, né? Que a sociedade ela está hiperfocada, né? Hiperfocada na tela, né? E a tela você tem o controle total ali da situação, né? E muitas vezes completamente desatento ao que está fora da tela, né? E quando você está na relação, no aprendizado e tudo mais, aí que surge a dificuldade. Claro que também a criança que não dorme bem, a criança que fica em excesso de tela, isso é desatentivo. E a sociedade ela está desatentiva. Essa aqui é a verdade, né? Mas a gente tem que levar isso em consideração. Mas não exclui, né? Não, acho o fato de Pelo contrário, eu digo que os games, eu acho que é a criação do século, né? Assim, porque eles são extremamente agradáveis com a gente, né? Não existe nenhum game que olhe pra gente assim, a gente jogando e fala assim, poxa, você é burro, você é chato, para, etc. Todo game dá uma oportunidade novamente para você fazer aquela outra jogada, vamos lá de novo, qualquer coisinha que você estoura lá, parabéns, você se deu muito bem. Então é muito prazeroso e daí a gente consegue entrar no que acho que a doutora quis citar aqui, o hiperfoco, né? Porque afinal de contas eu tenho ali na minha frente uma coisa que tem vários estímulos, né? Cores e sons e movimentos, e além de tudo está me elogiando o tempo todo, está me acolhendo, está sendo muito gostoso. Eu brinco com os pais que eles, para terem o filho prestando atenção neles e tudo mais, eles precisam ser modelo game, né? Então assim, sempre parabéns, nossa, que legal, né? Que bacana. E daí sim você tem a atração do seu filho, mas normalmente na nossa rotina a gente não consegue ser como um game, né? A gente acaba sendo um pouco punitivo, isso, né? Muito bom. Entrando, acho que do ponto de vista diagnóstico, acho que a gente abordou bem, né? Não sei se tem alguma pergunta adicional aí no Se site. tiver alguma coisa, Pode você enviar pra gente. Nos avisa se tiver alguma coisa no site. Perfeito. Do ponto de vista de tratamento, né, eu diria o seguinte, a primeira questão, para a família moderna, que é uma correria danada, né? Escola, trabalho, o dia a dia, o transporte numa cidade como São Paulo, mas que já é para a maioria das cidades é um problema, como que a gente pode imaginar, como se prioriza o tratamento de uma criança que se fecha um diagnóstico de TDAH? Né? Como que a gente prioriza essa abordagem? Bom, o tratamento ele é sempre um acordo do médico com a família. Existem várias evidências apontando que o melhor tratamento para o TDAH, o que tem melhores evidências científicas, é a associação da medicação estimulante com a terapia comportamental. Sem dúvida, os dois juntos são a melhor combinação terapêutica para o controle dos sintomas no TDAH. Agora, não adianta eu medicar uma família que tem um preconceito com a medicação estimulante. Eu vou fazer uma receita e a família não vai administrar a medicação. Ela precisa entender que aquilo é importante, aceitar o diagnóstico e ser parceira da gente no diagnóstico. Às vezes demora 2, 3, 4 consultas até a família aceitar que quer fazer o tratamento. Muitas vezes demora o tratamento. Demora a começar o tratamento medicamentoso. É importante lembrar que antes dos 6 anos de idade, dificilmente a gente começa qualquer tratamento medicamentoso. Até os 6 anos de idade, a gente prefere começar com a terapia comportamental, exceto em situações onde exista um risco muito grande para aquela criança, um comportamento de risco na escola, em casa, e aí a gente pode pensar em medicar antes. Mas sempre terapia comportamental associada à medicação é a melhor opção. Fazer só uma
Agora eu que vou fazer a provocação, que é o seguinte, né? A gente fala que a criança tem hiperatividade, né? Eu acho que, se aprofundando um pouquinho na prescrição da medicação, né? Então, assim, você está dizendo e fechando o diagnóstico de hiperatividade e você vai usar uma medicação psicoestimulante, né? A princípio isso dá um nó, né? Você fala assim, mas como que é isso? Como que funciona exatamente essa medicação? Então acho que já é um primeiro ponto que provavelmente deu um nó na cabeça dos pais. Você pode explicar um pouquinho? Com certeza. As medicações utilizadas hoje no TDAH, que são os psicoestimulantes, eles vão fazer com que a criança, porque como a gente falou no começo, ele é um fenômeno neurobiológico. Então existe uma falta de um neurotransmissor específico em algumas áreas do cérebro. O que esse medicamento vai fazer? Vai estimular com que essas áreas funcionem adequadamente. E aí a criança vai conseguir manter o foco e não vai dispersar. Então, na verdade, o que aqui a gente fala assim é desatento, mas na verdade o spam da atenção é muito grande, né? Então a criança tá aqui e aí passa um carro na rua, ele olha para o carro, passa uma mosca, ele olha para a mosca. Então a atenção está muito dispersa. Então a medicação vai fazer com que ele se concentre a fazer uma determinada atividade e consiga inibir essa movimentação excessiva, essa agitação. Então é assim que funciona a medicação, mas ela é um psicoestimulante. Perfeito, né? Mas é isso, e o resultado, quando você faz o diagnóstico e medica, em geral, é evidente. Ele é perceptível tanto pela escola, quanto pela família, e muitas vezes pela própria criança. A própria criança consegue ter uma auto-observação. Na terapia, né? Então, a questão toda sempre é fazer o diagnóstico e adequar o tratamento. Mas a doutora Cristiane comentou sobre do aliar o tratamento medicamentoso com a terapia. Se você pudesse falar um pouquinho mais das diferentes terapias, porque há quem pense, por exemplo, numa psicoterapia tradicional, ou numa psicanálise, ou numa terapia comportamental. Acho que a gente precisaria entender um pouco melhor essas diferenças e como o que mais se adequa quando o diagnóstico é de TDAH. O que hoje é bastante preconizado realmente para o tratamento do TDAH são as abordagens que seguem aí a linha comportamental. Aí nós temos muitos trabalhos elaborados pela TCC, que é a Terapia Cognitivo Comportamental, por isso que ela é a mais citada também na maioria dos livros que a gente lê a respeito dos artigos que a gente lê sobre TDAH. Mas a análise do comportamento, que é a que eu aplico com os meus clientes, também é muito efetiva, né? A gente tem a DBT agora, né, que é dialética, então todas as terapias comportamentais, elas estão produzindo resultados muito positivos para o TDAH. Mas também eu sei de colegas que utilizam outras abordagens, né? Desde que o psicólogo tem uma sensibilidade, um entendimento de como funciona, qual é o mecanismo que está ali interagindo, está sendo responsável pelo aquele comportamento daquela criança, outras abordagens também podem ter resultados positivos, né? É muito da sensibilidade do profissional, né? A terapia é muito da gente perceber realmente, principalmente com a terapia infantil, né? Onde a gente nunca tem a gente planeja uma sessão, mas é muito difícil a gente conseguir executar aquela sessão porque a criança ela chega e transforma o ambiente, e daí você tem que ser criativo, né? Você tem que ser TDAH o suficiente para conseguir fazer a sessão ser extremamente atraente para a criança. Você tem que ter mais de uma opção lá, porque jogos, atividades, transitando de uma coisa para outra, porque criança não deixa seguir um padrãozinho. Perfeito. Mas talvez pudesse acrescentar alguma coisinha, Gustavo, no sentido assim, nas abordagens comportamentais, você está, de certa forma, reforçando os comportamentos que são positivos e
E tentando distinguir os negativos, os ruins, né? Exatamente. Mas existe todo um trabalho de conscientizar, dependendo da maturidade da criança, né? O que aquilo é, qual a consequência que ele tem naquele. Nós, na análise do comportamento, a gente acredita que um comportamento é emitido, ele é apresentado, porque a gente tem uma consequência. E às vezes a gente não precisa apresentar uma birra, a gente não precisa morder o coleguinha para conseguir a mesma coisa que a gente queria. Então esse trabalho, né, de orientação com a criança que a gente faz em jogos, em atividades lúdicas e tudo mais, com bonecos ou brinquedos, depende da faixa etária da criança, mas é mostrar para ele que as consequências elas podem ser iguais àquilo que ele estava querendo, mas porque são crianças, daí a gente chama isso de repertório, né, eles têm um repertório baixinho de resolução de conflitos, etc. Então a gente pratica tudo isso com eles, né? O roleplay, né? Que a TCC usa bastante, né? Que é trazer aquela cena de você brigou com o seu coleguinha, então eu vou ser o seu coleguinha, o Joãozinho, você é o Pedrinho, e a gente faz aquela brincadeira de novo e mostra para a criança que há outras soluções, né? Para ele ter o mesmo resultado, aquela consequência que ele queria. Perfeito. Mas, Gustavo, acho que também para ir fechando a questão da abordagem psicoterapêutica, como que fica, em que momento entra a família, eu diria principalmente na questão da psicoterapia, quando que a família entra, em que momento você reconvoca a família, como que funciona? Cada terapeuta acaba seguindo uma rotina, né? Eu particularmente eu gosto de famílias muito perto de mim. Então os pais brincam, né? Que na primeira sessão eu aviso que eu vou estar toda semana com eles, seja por online, ou seja presencial, ou seja, enfim, de alguma forma por WhatsApp. Eu estou sempre me comunicando porque eu preciso desses fatos para utilizar na sessão com a criança, né? Então eles precisam me contar tudo o que aconteceu com a criança, né? Até foi interessante, um tempinho atrás um pai perguntou, mas por que você precisa saber o que filme meu filho assiste, né? A gente sabe de tudo, porque tudo são contingências e que provocam comportamentos, né? Então, eu gosto de pais bem próximos, eu acho muito importante isso. E vejo até quando a doutora Cris estava falando a questão do tratamento e tudo mais, a gente trazer esses pais para a orientação de pais, eles estarem próximos e tudo mais, para evitar o preconceito justamente em relação até mesmo ao diagnóstico, à medicação, porque não é fácil você receber um diagnóstico do seu filho, né? E ainda existem muitos mitos, e daí o psicólogo tem que apoiar essa família para mostrar que não são verdadeiros, né? São mitos, então a gente vai desconstruindo, né? Então existem alguns rótulos que as crianças ouvem muito, mas na verdade é porque a gente desconhece que ela está apresentando aquilo por causa de uma questão fisiológica que é o TDAH. Então a gente vai trabalhando com esses pais para eles entenderem melhor como o filho dele funciona e dessa forma eles vão sendo coterapeutas com a gente. O papel dos pais é como coterapeutas, porque a sessão da criança dura aí de 45 a 60 minutos, uma vez por semana, né? E os pais ficam o tempo todo. Então a gente precisa capacitar esses pais para eles conseguirem transmitir o nosso trabalho lá na casa deles também. É super importante. Tem algumas perguntas eu estou com algumas aqui. Uma pergunta da Vitória. Qual a principal diferença entre TDAH e DDA? DDA é distúrbio do déficit de atenção. O TDAH é transtorno do déficit de atenção com hiperatividade. Na verdade, as duas são a mesma coisa. DDA a gente não usa mais, usa o TDAH, que é o transtorno do déficit de atenção com hiperatividade, que pode ser do tipo desatento, que seria o antigo DDA, ou hiperativo, ou combinado. Tá? Agora, juntando várias perguntas, eu vou responder, depois vou passar uma para você, Francisco. Qual a conduta mais indicada para uma criança que não consegue permanecer dentro da sala de aula? Primeiro, eu acho que é fechar o diagnóstico. Ela não consegue permanecer dentro da sala de aula porque ela tem TDAH ou ela tem alguma outra situação. Então a gente tem que entender o que está acontecendo e se ela tiver um TDAH, que um dos comportamentos não para na sala, fica subindo, não consegue ficar sentada na carteira, talvez a gente precise terapia, medicação, orientação parental, com tudo isso. Então, diagnóstico e tratamento. E assim, em sendo eminentemente TDAH o diagnóstico, é bastante provável que com a terapia e a medicação, essa criança melhore muito, porque chama a atenção. Quando e você inicia o tratamento, ninguém tem dúvida, porque é uma melhora expressiva. Se não há uma melhora, há necessidade de se rever. Seja a medicação,
seja o diagnóstico, porque o diagnóstico eventualmente precisa ser ampliado para outras esferas das alterações comportamentais da criança. Exatamente. Agora eu vou fazer uma pergunta para você. Você está como moderador, mas eu vou te perguntar. O Antônio Carlos fala que recentemente leu uma matéria sobre o uso do ômega 3 em crianças para TDAH. Ele gostaria de saber se está indicado. Então, é razoavelmente recente essa questão do ômega 3. Parece que temos trabalhos que estão informando que o uso do ômega 3 pode contribuir, mas isoladamente, por enquanto, a gente não recomendaria. Se você tem o diagnóstico, a recomendação formal, onde você vai ver a resposta mais imediata, vai ser com o tratamento mesmo medicamentoso tradicional. Agora, preventivamente, a gente entra numa esfera. Vocês sabem que, por exemplo, no Chile, é feita uma suplementação para as grávidas com DHA e ARA. Né? É feito na gestação para o desempenho cognitivo da criança, porque é uma coisa extremamente interessante. Então, acho que há uma perspectiva, mas acho que estamos no início do uso, ainda não é algo que a gente esteja prescrevendo corriqueiramente. A gente está precisando ainda aprender sobre o uso do ômega 3. Assim como o zinco, magnésio, existem várias suplementações que prometem estar resolvendo a questão do TDAH. Então a gente precisa analisar com parcimônia, senão a gente começa a ficar andando em círculos sem atingir o ponto principal do tratamento da criança. Né? Aliás, eu ia perguntar uma coisa também, que é o seguinte, né? Eu imagino que muitos pais que estão assistindo se perguntam, porque assim, você tem Ritalina de duração curta, Ritalina de duração prolongada, diferentes psicoestimulantes. Eu estou usando o termo Ritalina porque é o mais conhecido, mas tem vários nomes comerciais de diferentes psicoestimulantes. Como que você enxerga, Cristiane, essa questão da medicação, quando indica para uma situação, para outra? Como você tem sentido isso no dia a dia dessas crianças com TDAH? Bom, o uso da formulação de ação curta ou de ação longa depende da necessidade de cada criança, bem como a utilização ou não nos finais de semana e nas férias. Então, em que situações a gente usa uma medicação de ação curta? Se a criança é uma criança desatenta, por exemplo, exemplificando um caso, uma criança que é desatenta, essa desatenção só prejudica na escola e ela estuda em um período só, eventualmente você pode usar uma medicação que vai durar ali 4 horas e que vai ser adequada para a criança. Muitas vezes a gente vai precisar dar um outro turno para a criança estudar. Agora, quais são os principais efeitos colaterais dessas medicações, né? Os dois mais importantes são diminuição do apetite e insônia. Tem crianças que quando usam essas medicações realmente param de comer. Tem uma diminuição do apetite muito importante, começa a perder peso, começa a cair na curva de crescimento. Então essa é uma criança que dificilmente a gente consegue usar uma formulação de longa duração. Então a gente dá de manhã, na hora do almoço ela já está sem efeito da medicação, ela come direito, à tarde precisa de novo, pode medicar de novo e à noite ela vai jantar e vai dormir bem. E no final de semana, reforça a alimentação e tira a medicação. Depende de cada criança, depende do que eu preciso. Mas uma criança, por exemplo, que não tem esse problema da alimentação, mas que tem uma hiperatividade que a compromete no ambiente social, essa criança provavelmente vai se beneficiar de uma medicação de uma ação mais prolongada e talvez ela precise usar nas férias, talvez ela precise usar no final de semana. Não existe uma receita de bolo, né? É uma coisa que a gente adequa o tratamento para cada necessidade da criança. Agora, voltando no ponto do ômega 3, o ômega 3, os estudos que estão utilizados, sempre associado ao psicoestimulante, né? Deixa eu só responder a Gilcia. Não, a Gilcia não, desculpe. A Lília Giacomini. A Lília pergunta da presença de TDAH em crianças com deficiência visual ou deficiências múltiplas. Como a gente falou, né, o TDAH pode coexistir com outras doenças neurológicas. E aí a gente tem que tratar cada uma das coisas. Não quer dizer que a gente vai medicar todas as coisas, mas a gente precisa
identificar, por exemplo, eu vou dar um exemplo muito comum que a gente, epilepsia e TDAH. Muitas vezes a criança vem ao consultório por causa de uma epilepsia, mas nitidamente ele tem TDAH. E aí a gente começa tratando a epilepsia, estabiliza a epilepsia, mas depois a gente precisa olhar essa atenção, porque essa atenção pode estar prejudicando na escola. Então, a mesma coisa, se a criança tem uma deficiência visual, e a gente tem que ver por que ela tem essa deficiência visual, qual é a causa? É uma causa visual ou é uma causa neurológica? Tratar uma coisa, e se a déficit de atenção coexiste, às vezes a gente precisa tratar também. E acho que depende um pouco da severidade das outras patologias, né, doutor? Porque deficiência múltipla, por exemplo, dependendo, né, do que a criança apresentar, o TDAH é só um suspiro, né? Então depende um pouquinho do que realmente a criança tem como deficiência ali, né, eu acredito. Sim, sim. Por exemplo, autismo, você pode ter a criança que tem autismo e tem o componente de TDAH e ela precisa ser tratada. Só que às vezes o autismo é muito mais comprometido, né, exatamente, do que o TDAH, então é muito mais importante ainda. Mas esse aspecto é muito interessante, né? No sentido de a criança, por exemplo, quando predomina o déficit atencional, a tendência da gente é não prescrever a medicação de fim de semana. Vamos dizer, vai ter uma prova na segunda-feira, usa o remédio no domingo, no dia que a criança está estudando. Mas se ela não tem nenhum desafio específico no fim de semana, a criança com déficit atencional não há necessidade, assim como não há necessidade nas férias, né? A não ser que o déficit de atenção dela seja tão intenso que a coloque em risco, né? Que não é uma coisa usual de acontecer. Já na hiperatividade, já é diferente. Muitas vezes o nível de inquietação da criança, como a doutora Cristiane comentou, é tão intenso que atrapalha as relações sociais. Às vezes a família fica até sem jeito nos encontros familiares, tamanha a desorganização da criança. E para isso merece medicar não só nos fins de semana, como também nas férias, né? Então, por isso que é muito necessário essa percepção e essa individualização, né? Para cada caso você está analisando e determinando a prescrição. Deixa eu falar uma coisa, comentar uma coisa, porque é também comum, às vezes, a gente pensar essa criança não está crescendo, e o medo de usar o psicoestimulante ia retardar o crescimento da criança. É importante lembrar que as medicações, né, a Ritalina, que é o metilfenidato, é um medicamento que existe no mercado aí há mais de 50 anos, um medicamento extremamente seguro. O que os estudos mostram? Os estudos mostram que no começo pode até ter uma desaceleração na curva de crescimento, mas depois, no começo do uso da medicação, mas depois se a criança mantiver o uso da medicação, a curva de crescimento vai ser restabelecida para o padrão anterior. Então, é importante a gente valorizar o tratamento do TDAH, principalmente no tipo desatento, que pode passar despercebido, porque a minha experiência, e na literatura isso também está muito descrito, é a questão da autoestima. São crianças que são punidas o tempo todo, tão né? acostumadas ao fracasso, mesmo com a inteligência normal, que às vezes assim, não, eu sou burro, eu não consigo, eu sou preguiçoso. E às vezes os pais falam, ele não faz porque ele é preguiçoso, porque na hora de jogar ele consegue jogar, mas na hora de fazer a lição ele não consegue. Eu tiro tudo da mesa, porque qualquer coisa distrai a atenção dele. Então, eles não são preguiçosos, eles não são burros, é muito importante a gente reforçar isso. E esse reforço positivo, olha, você é capaz, você é inteligente, você só tem uma dificuldade. Por que eu preciso usar óculos? Porque eu não consigo enxergar. Por que você talvez precise da medicação ou da terapia? Porque você não consegue manter sua atenção. É uma doença, gente. A criança não é preguiçosa, a criança não é desinteressada. Ela só não consegue manter a atenção por uma coisa que vai exigir atenção um pouco mais. Eu queria comentar uma coisinha que eu acho que é importante, quando você comentou que eventualmente a droga possa causar insônia. Por outro lado, muitas vezes o uso da medicação para TDAH melhora o sono da criança. Sim. Tá? Porque ela tem o sono absolutamente confuso, não é? Diminui a ansiedade, né? Então eu consigo relaxar na hora de dormir, coisa que as crianças ficam às vezes. É muito interessante que muitas vezes você quebra um ciclo não virtuoso em relação a tudo que acontece com a criança. Então, é a autoestima, é o desempenho escolar,
se sentir menos em relação aos pares da classe, se sentir menos em relação ao irmão ou à irmã. E na hora que você, não é que é milagrosa, mas se o diagnóstico é esse mesmo, e você parte para a terapia e para a medicação, você começa a quebrar esse ciclo. E quando você quebra esse ciclo, com muita frequência começa a surgir um ciclo mais virtuoso para a criança. Então, é como se o próprio ciclo vai estimulando a criança. Exatamente. Eu acho que ainda sobre o que a doutora Cristiane falou, da questão de usar a medicação e a criança não crescer, né? Principalmente os desatentos, eles acabam ficando um pouco motivados para diversas coisas. E uma das coisas que a gente sabe que provoca o crescimento em crianças é a prática esportiva. Então, se ele está sem estímulo de praticar algum esporte e tudo mais, a medicação vem como aí um auxílio para que ele consiga pensar na prática esportiva, escolha, né? Porque muitas vezes eles não têm nem essa autonomia da escolha de um esporte. Eles ficam tão... por causa até do que a doutora comentou a respeito da autoestima, de serem punidos o tempo todo, então eles ficam com muito receio de começar um esporte e não serem acolhidos pelaquele esporte ou não serem bons naquele esporte. Então a medicação, ela faz ele ter foco, né? Ele faz uma escolha de um esporte, ele está mais atento no esporte, então ele tem mais reforços positivos do desempenho dele. Então assim, não dar a medicação porque a criança não cresce, mas daí a gente está impedindo a criança de fazer outras coisas que provocariam nela um crescimento saudável também, que é a prática esportiva. Sim, a criança vai crescer, né? Assim, a gente está quase no finalzinho da nossa live, um assunto extremamente interessante, acho que a gente tem que fazer outras, focando mais em alguma coisa, mas alguém perguntou aqui sobre o tratamento, se o tratamento homeopático estaria indicado para o tratamento do TDAH. Olha, eu particularmente não vejo problema nenhum em abordagem homeopática, antroposófica e tudo mais, desde que você observe uma melhora, né? E se essa melhora está relacionada com o tratamento, fica difícil, né? Fica difícil da gente poder falar, né? A gente mas assim, muito medicina baseada em evidência. E não existem evidências que o tratamento homeopático ou o tratamento fitoterápico sejam superiores à terapia preconizada, que é o psicoestimulante. Então, Agora eu perguntaria só uma coisinha. Duração de tratamento. O que vocês sentem na prática? Quanto tempo? Porque à medida que a gente percebe que a gente quebra o ciclo não virtuoso e a criança começa a ter um desempenho melhor, qual que é a média de tratamento farmacológico e de psicoterapia que vocês percebem? Assim, de novo, depende de cada criança, né? Muito individualizado. E eu sempre converso com os pais. Ele vai precisar tomar remédio o resto da vida, e eu já vou pegar o gancho e responder a pergunta sobre, à medida que a criança vai crescendo, se a hiperatividade tende a melhorar. A hiperatividade tende a melhorar. Depois dos 18 anos, dificilmente você consegue ver uma pessoa hiperativa. Pode ser impulsiva. A impulsividade pode estar predominante nessa fase, né? No adolescente e no adulto. E aí, mais uma vez, é importante você tratar, porque a gente sabe que esses comportamentos impulsivos estão associados à drogadição. Então, quando você trata precocemente uma criança, ensina ela com a terapia a ter o comportamento mais adequado, não ser tão impulsivo, reduz o risco da drogadição na vida adulta, do abuso de álcool e de diversos abusos. Então, depende de cada criança. Agora, a criança está bem, a hiperatividade melhorou, isso era o pior, está conseguindo ter um rendimento escolar, não quero mais tomar medicação, não toma. Depois na faculdade, talvez vai precisar, porque vai exigir atenção um pouco mais, e aí vai tomar. Então é muito individualizado e a decisão é sempre médico e família. É uma decisão compartilhada, né? E com adulto, com adolescente, com adulto e com a criança. Às vezes a criança fala assim, olha, eu não quero tomar como a dose, né? A dose também é uma coisa que a gente vai, tem uma dose que a gente começa e a gente vai aumentando a dose da medicação e vai pedindo feedback da família, da escola e da criança, do adolescente. Aí doutora, eu tô me sentindo muito quieto demais, não sou eu. Então a gente pode diminuir essa dose, às vezes até tirar, né? Eu compartilho da ideia da menor dose para maior eficiência. Exatamente. No final das contas. Se sobrar um tempinho, eu adoraria ouvir o Luiz Gustavo falar sobre as orientações
para a família e para a escola, que eu acho que é bastante importante, da criança no ambiente escolar, da família, fora do acompanhamento que você faz diretamente com os pais, mas do ponto de vista mesmo de orientação geral para os pais de crianças que têm TDAH e para a escola, para os coordenadores pedagógicos, para os professores. Que orientações gerais a gente poderia estar transmitindo? Eu acho que, principalmente, entender que o TDAH não existe um modelo de TDAH, né? Cada criança é um tipo de TDAH. Cada criança, cada ambiente vai provocar um TDAH diferenciado também, né? Uma escola diferente da outra. Então, assim, os pais ouvem muito assim, deu certo com o meu filho. A gente pode até tentar, mas não quer dizer que vai dar certo com aquela criança porque ela tem a individualidade dela, isso é muito importante. Então, trabalhar com os pais, naquela sua questão também, doutor, sobre com que frequência, depende muito de quantos os pais estão abertos para receber essas interferências de um psicólogo, de um médico, né? Então, isso vai provocar maior ou menor resultado também, né? E na escola também, o acolhimento desses profissionais nem sempre também é grande. Então, mas apoiar os professores é uma função do psicólogo e daí a gente provoca soluções dentro daquele ambiente. Não é todo aluno que tem TDAH que precisa de mais tempo para uma prova, não é todo aluno TDAH que precisa ir para uma outra sala. Enfim, a gente precisa analisar a queixa do cliente. Eu tenho um cliente, por exemplo, que fala assim, eu fico ouvindo o barulho do relógio da minha sala. Então, assim, para ele, aquele simples tic-tac do relógio já o incomoda, mas outros nem percebem. Então, a gente tem que analisar caso a caso. E daí, eu falo que a gente tem que customizar as ações para cada criança. Isso é muito importante. E esse aspecto para a escola é muito importante mesmo, né? Porque pode ser fundamental para a criança ter mais tempo para a prova, ter adaptações que a escola promova, fazer num espaço separado. Claro que você vai ter até aqueles alunos que vão se sentir mal, eu estou fora do meu grupo e eu estou achando super esquisito. Mas você precisa ponderar e colocar na balança se vai ser mais vantajoso. É um direito da criança, Exato. se ele precisa. Que se estendem para Enem, FUVEST, hoje em dia está se estendendo. E as escolas, é TDAH, então vamos fazer como a gente fez para o João, vamos fazer como a gente fez para a Maria. E nem sempre dá certo. Então a interferência é justamente receber esse psicólogo para a gente promover, né, uma solução para aquela criança específica é muito importante. Bom, nós estamos assim, acabando o nosso tempo, né? Eu acho que a gente podia fazer uma... Bastante gente participou. Né? Bastante gente participou, obrigada, gente. Eu aproveito para agradecer e para lembrá-los que a gente, todo final, geralmente na última quinta-feira do mês, a gente tem uma live aqui sobre diversos temas. A próxima, que vai ser em janeiro, vai ser sobre dislexia. Então a gente dá continuidade ao tema e aí em janeiro a gente fala sobre dislexia. Então, todas as lives disponíveis no site do INISP, né? Então é só consultar, então todos convidados para a próxima. Eu agradeço a oportunidade, o convite para estar mediando esse debate, que foi muito produtivo. Tenho certeza que quem participou pôde aproveitar. Obrigado. Obrigada. Boa noite.